Uma boa noite a todos e a todas. Nós vamos dar início, então, à audiência pública de apresentação da LOA para o exercício de 2020. Então, daremos início nessa oportunidade à audiência pública, visando obter subsídios e informações adicionais junto à sociedade civil para as discussões do projeto de lei número 5.182/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Imbituba para o exercício de 2020. Então, vamos dar início ao trabalho. Já se encontram aqui na mesa os membros da Comissão de Finanças e Orçamento e outros assuntos. Temos a vice-presidente Michela, que vai secretariar os trabalhos, o vereador Renato, e a minha presença, e também a secretária municipal da Fazenda, a senhora Adriane Martins Luiz. Também temos o George William dos Santos, popular Bill, que é o contador da prefeitura, que está auxiliando os trabalhos. E depois, à medida que chegarem mais alguns secretários, mais alguns servidores, enfim, a gente vai comunicando, além dos funcionários da casa, o Geraldo, o Alfredo, a Tatiane, o Lucas. Então, vamos dar início aos trabalhos. Nós passamos a palavra à secretária Michela, que irá fazer a exposição temática desta audiência pública. Boa noite a todos. O objetivo da presente audiência pública é obter subsídios e informações adicionais junto à sociedade civil para as discussões sobre o projeto de lei número 5.182/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Imbituba para o exercício de 2020. Solicito a atenção dos presentes para o seguinte informe. A audiência pública é aberta a todos os interessados, que deverão assinar lista de presença e poderão participar na qualidade de colaboradora, apresentando sugestões por escrito, ou de expositor/expositora, apresentando sugestões oralmente. Alerto ainda sobre a sistemática dessa audiência pública. Primeiramente, será concedida a palavra à secretária municipal da Fazenda, a senhora Adriane Luiz, que juntamente com sua equipe fará uma explanação sobre a proposta da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020. Logo após, será dada aos vereadores a oportunidade de se manifestarem sobre o tema. Em seguida, serão apresentadas as sugestões ou questionamentos elaborados pelos colaboradores, ou seja, por qualquer cidadão ou entidade, através dos formulários que estão disponíveis no hall de entrada do plenário, os quais serão dirigidos à mesa pelos funcionários da Câmara. Por fim, será concedida a palavra aos expositores, que deverão se pronunciar nos microfones, a fim de fazerem seus questionamentos ou exporem verbalmente as suas sugestões. A ordem em que serão chamados os expositores e colaboradores seguirá a ordem de inscrições dos mesmos. Serão aceitas inscrições que forem realizadas até 5 minutos após o encerramento da apresentação da LOA pelo Executivo Municipal. Informamos que poderão manifestar-se somente as pessoas inscritas e que essa audiência pública tem um limite de 3 horas de duração. Nesse momento, convidamos a secretária municipal da Fazenda, Adriane Luiz, e sua equipe para fazer uma explanação sobre o projeto da LOA 2020. Passo para o presidente agora a palavra. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a vereadora Michela, a vereadora Elise, o vereador Renato, os funcionários da casa, ao funcionário George William, nosso contador do município, quem vai estar explanando a LOA 2020 para nós. Boa noite a todos. A LOA 2020, né? Vamos começar a explanar primeiramente os projetos e ações por órgão, né? Ela está dividida dessa forma. As planilhas da apresentação. Começando pela Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito. Nós não vamos detalhar cada ação, né? Mas fica demonstrado no painel. Obedecendo o que já está previsto no PPA, e também o que já foi aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os orçamentos apenas vai detalhar, né,
por ação em cada órgão o total dessas ações para o exercício seguinte. Lembrando que nós vamos ter 2 colunas, na verdade são 4 colunas. A primeira coluna fala da ação em si, que ela pode ser uma ação nova ou uma manutenção já existente, uma atividade já existente. A fonte de recurso, se ela é ordinária ou vinculada, né? Fonte de recurso ordinária é aquela que provém de recursos chamados recursos próprios, recursos livres da administração, que tem origem federal, estadual e municipal, receita de impostos e taxas. E a coluna de recurso vinculado, que diz respeito às transferências legais, às transferências voluntárias, né? Que são aquelas previstas na Constituição também, previstas em lei, e também aquelas através de convênios. O vinculado, por exemplo, que está previsto, as chamadas transferências legais são Fundeb, as transferências do FMDE, né? As voluntárias são aquelas através de convênios firmado com através de emendas parlamentares e tudo mais. Secretaria, então, do Gabinete do Prefeito, totalizando 2 milhões, com destaque aqui para uma ação de grupo de mães e idosos que saiu do Fundo Social por não se tratar de assistência social. E mantivemos aqui a parceria com Segurança Porto, mas acredito que não acontecerá, porque isso aqui está em pedido de arrecadação, que é uma taxa portuária específica para a segurança. Isso está em discussão ainda, né? Mas por se tratar de algo que pode aparecer a qualquer momento, a gente mantém. Secretaria de Administração, onde consta aqui alguns projetos específicos, tipo Imbituba Conectada, que diz respeito à liberação de Wi-Fi em alguns pontos turísticos, a manutenção da conservação do Paço Municipal e o apoio ao Conselho Tutelar. Não é a folha de pagamento, né? A folha de pagamento entra na manutenção da Secretaria, mas é um apoio extra aqui para equipamentos e despesas com veículo de transporte escolar, do Conselho Tutelar, desculpem. Totalizando o valor de 4.600.000. Secretaria da Fazenda, que nesse ano vai trazer aqui o convênio de bombeiros, né, pelo fato do Fundo de Bombeiros ser considerado inconstitucional, já de acordo com o que foi aprovado lá na LDO, né, já foi feita modificação por orientação da Câmara até, bem lembrar isso aí, que nós tínhamos já um convênio, mas esse convênio não estava no orçamento da Prefeitura, estava no fundo, e o fundo foi extinto. Secretaria de Educação, mantendo também as mesmas ações dos anos anteriores, o reequipamento de unidades, reforma e ampliação de escolas, né, com recursos vinculados também. Aqui nós temos algumas coisas da cultura e do esportes misturados, né, porque faz parte da mesma secretaria. Lazer, espaço esportivo em praças, manutenção do patrimônio cultural, manutenção do ensino fundamental, do ensino infantil, né? O recurso do Fundeb, a destinação do Fundeb para isso, né? Que hoje nós usamos o recurso do Fundeb único e exclusivamente para o pagamento do magistério, né? Não sobra, na verdade, para se pagar outro tipo de despesa. Então, principalmente após o município aqui adotar também o piso nacional, né, para o professor, então o recurso do Fundeb hoje ele se esgota no magistério. Ele tanto paga professor do ensino fundamental quanto do professor do ensino infantil. Transporte escolar, que aqui tem recursos que vêm do Estado para manutenção do transporte escolar. Antigamente era somente para passe, hoje já pode utilizar para aquisição de combustível, manutenção da frota, né? Foi bastante aberto. E ele hoje tramita, diferentemente de anos anteriores, hoje ele tramita pela conta do Fundeb. Os outros ações, tipo merenda escolar, sabor, saber e saúde, né? Dividida aqui, a merenda escolar ela é mantida praticamente com recurso próprio. Tem algum recurso do Estado, do governo federal, mas ela não entra como gasto de educação, né? Por isso é um recurso aplicado com recurso unicamente próprio. Algumas ações para campeonato esportivo, a parte de esporte, eventos culturais, totalizando 42 milhões. Desse total, praticamente 50% é recurso próprio e o outro vinculado.
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento, pavimentação de vias totalizando 5.500.000, manutenção, limpeza de logradouros públicos, iluminação pública, manutenção de vias e um convênio rádio patrulha que é executado nessa secretaria, nesse órgão, totalizando aqui 20 milhões para o exercício seguinte, 20.936.000. Esses são os encargos gerais do município, os encargos da dívida, onde a gente aqui empenha também a folha do PDV, nos encargos especiais, a amortização da dívida de empréstimos e de parcelamento de débitos junto ao INSS e os juros. Reserva de contingência, um valor irrisório. O SEDURB, também com a manutenção e as ações específicas de controle urbano e gestão urbana, 2.330.000. A Procuradoria-Geral, a PGM, né, com valores aqui para precatório, para execução de sentenças judiciais e a manutenção da Procuradoria, totalizando 6 milhões. Secretaria de Agricultura e Pesca, também mantendo as mesmas ações de anos anteriores, totalizando 3.051.000 para o exercício seguinte. Lembrando que agora nós temos para o ano que vem uma ação nova que é a manutenção do Centro de Bem-Estar Animal. A CDTUR, mantendo também as mesmas ações. Um destaque, eu acredito, que para a construção de pórticos já está sendo licitado esse ano. E demais ações, como o calendário de eventos, infraestrutura turística, totalizando 4.692.000. Secretaria de Meio Ambiente, já com o orçamento previsto aqui para revitalização de áreas degradadas, creio eu que tem a ver com a questão da lagoa, né? Um projeto de recuperação e revitalização ali, onde vão ser destinados também mais alguns valores posteriormente, totalizando 3.131.000 reais. Muitas dessas ações elas já estão acontecendo também agora, né? Ações que já estão em andamento, então elas mas vão alcançar ainda o ano seguinte, então permanece o orçamento para o ano seguinte. Controle interno, incluindo a ouvidoria, apenas manutenção. Fundo da Criança e Adolescente, que é apenas para manutenção do Conselho Municipal dos Direitos, né? Fundo de Desenvolvimento do Turismo, são fundos menores. O Fundo de Assistência Social, com ações da mesma forma, voltada para o tipo de ação do governo federal, que é proteção de média e alta complexidade básica, né? A proteção básica social. E incluindo o atendimento à pessoa idosa. Totalizando aqui 4.729.000 reais. Fundo Municipal de Saúde. Também com as ações de estruturação e assistências, né? Farmácia, vigilância, atenção básica e assistência ambulatorial hospitalar, totalizando 33.157.000. A Câmara de Vereadores, mantendo praticamente o mesmo orçamento, esse ano com algum ajuste, para 6.140.000. Fundo Municipal de Saneamento, que acredito que após a aprovação da lei orçamentária nós já estaremos fazendo em seguida uma alteração para o orçamento do SAMAI, né? Nós vamos provavelmente solicitar ainda até dezembro, se der tempo, a mudança desse orçamento aqui após aprovado para um outro órgão. Na verdade ele vai substituir, né? Vai ser substituído um órgão apenas por outro, para a autarquia SAMAI, né? Totalizando o valor de 42 milhões. Esse valor vinculado a pedido do Executivo foi colocado para o possível pedido de operação de crédito com garantia do próprio SAMAI, né?
Fundo Municipal de Trânsito, aqui é apenas o convênio baseado nos recursos de arrecadação de multa, 1.736.000, onde 70% é destinado, dessas multas destinada à Prefeitura, 15% Polícia Militar e 15% Polícia Civil. Fundo de Meio Ambiente, criado apenas para apoio ao CONDEMA. Fundo de Drogas, a prevenção ao abuso de drogas. O Fundo Municipal de Habitação, com destinação aqui de 840.000 de recursos próprios para as ações de habitação, regularização, auxílio e moradia. Fundo Municipal de Cultura, Fundo da Procuradoria Jurídica, totalizando o valor de 195 milhões o orçamento para 2020. Desses recursos, 126.000 de recursos próprios, 126 milhões de recursos próprios e 69 milhões de recursos vinculados. As nossas receitas estão divididas dessa forma, com receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes, elas são os impostos, taxas, contribuições, transferências correntes, que são as transferências de recursos, né, do governo federal, FPM, também entra aqui o ICMS, PVA. Receita interorçamentária, que é aquela que tramita dentro do próprio município, que é recurso de água, né? O município que paga água para si mesmo, pode assim dizer, né, para o SAMAI. As deduções, que é para a formação do Fundeb, descontos concedidos de impostos e renúncia por refis, nós temos 161 milhões líquido da receita corrente. A receita de capital, prevista que operações de crédito e transferências de capital. As transferências de capital são aquelas específicas de convênios para infraestrutura e investimento, fechando também o valor de 195 milhões de reais. Temos aqui a parte da despesa, um resumo de todos os órgãos, onde a gente pode, segundo a categoria econômica, que define o que são as despesas correntes, pessoal, juros da dívida e despesas de investimento e amortização da dívida, totalizando o valor de 195 milhões as despesas também. Um destaque aqui para os índices constitucionais e legais. Há uma previsão aqui de gastos com pessoal, incluindo Câmara, no valor de percentual de 48,25%, abaixo do limite de alerta, bem abaixo, né? A educação, previsto um investimento de 27,32%, e a saúde, 19,58%. Né? A possibilidade disso vir a mudar futuramente, né? Só um comentário. Estou querendo mudar essa questão do limite de educação e saúde, né? A base de cálculo do 12º, que a gente tem algumas receitas que fazem base de cálculo, estão representando hoje, se formos transferir todo o valor, seria 8 milhões, vamos transferir para a Câmara em 2020, 640, o percentual de 5,19, o limite sendo de 7%. Né? Acredito que esse ano de 2019 ainda vai ficar um pouco abaixo desse limite, mas o previsto para o ano que vem é 5,19%, o máximo 7%. Basicamente é isso. Ficamos à disposição para qualquer questionamento, quaisquer questionamentos. A gente agradece aí a exposição feita pelo George William e passamos agora a palavra aos vereadores, se quiserem fazer algum questionamento, alguma pergunta, enfim. Então, vamos passar ao colaborador. Temos uma inscrição, passamos então à secretária Michela para fazer a leitura. O colaborador Geraldo Flor Pedro. Ele pergunta: há previsão de repasse para instituições sociais para a Casa de Repouso Imaculada Conceição? Qual a secretaria, valor e se há recurso próprio ou vinculado? E a segunda pergunta é: qual o valor destinado para a educação especial e qual forma de repasse? Então, a previsão sim,
hoje nós temos, eu não tenho detalhado aqui, mas na lei orçamentária está, toda a modalidade na lei orçamentária dos anexos, que tem a modalidade 3350, ela é para transferência para a entidade, se for observado lá na lei orçamentária, nos anexos. Nós temos previsão na Secretaria da Fazenda, que é ali a gente normalmente, porque a subvenção social, quando se trata de subvenção social, ela pode estar na saúde, certo? Porque aí é despesa com saúde, pode estar no social ou até mesmo na Secretaria de Educação. Na Secretaria de Educação nós temos praticamente o convênio da colônia e pescadores que leva todo o recurso de transferência para a entidade. Na assistência social nós temos, acredito que a Casa de Repouso, nós temos hoje um convênio já com uma Casa de Repouso, né? Que é agora eu me lembro o nome. Está em fase já de finalização, né? A Rosinete tá? Está em execução. A entidade qual seria mesmo? A entidade? Casa de Repouso. Isso, exatamente, a Casa de Repouso, essa. E então já se passa, tem um convênio, já se passa recurso, né, e tudo mais. Tem previsão e sai pelo Fundo Social, que é a parte da Casa de Repouso e da PAI também. Na Secretaria da Fazenda tem uns outros convênios que aí não se trata de subvenção, mas são contribuições que podem, de convênios que podem acontecer durante o ano, né, com outras entidades. Mas o valor total eu não teria agora aqui, eu precisaria estar com meus anexos ali, para tirar esse valor, mas estão previstos nas 3 secretarias: Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e Secretaria da Fazenda. Saúde também, tu falou? E, desculpe, Secretaria de Saúde, que a saúde tem um convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Essas 3 entidades que foram citadas, a Casa de Repouso na Imaculada Conceição, a PAI e a Rede Feminina de Combate ao Câncer, como são entidades únicas aqui no município com essa finalidade, daí é feita a dispensa, né? Isso, através de chamamento público, né? Porque as demais é feita a dispensa do chamamento público, né? Exatamente, porque são únicas. Entidades, associações, quando pleiteia algum recurso, a prefeitura lança o edital do chamamento. De chamamento, público, né? Isso. Elas saem porque elas são únicas. Exato. Temos mais alguma colaboração? Não temos mais expositores e nem colaboradores. A gente agradece também a presença, né, da Rosinete, da Maurina, né, e demais munícipes. Então, não havendo mais nenhuma pergunta, a gente agradece a exposição, né. O projeto da LDO anteriormente também foi bastante discutido, foi aprovado, enfim, agora chegou a lei orçamentária que a gente promoveu esta audiência pública. Está na nossa Comissão de Finanças e Orçamento. Agora nós vamos dar uma analisada aí nos próximos dias, nas nossas reuniões ordinárias e preparar para ir para a votação, para até o final do mês a gente devolver para o Executivo, né? E se a gente detectar algo que possa ser melhorado ou corrigido, a gente entra em contato com a Prefeitura, né, com a Secretaria da Fazenda e com vocês, para a gente proceder às devidas correções. Certo? Se houver necessidade. A gente agradece, então, se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, passamos a palavra antes do encerramento. Só agradecer a recepção e nos colocar à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, boa noite a todos. Só, Bill, a gente tem acesso a essa apresentação? Tem como... Ela fica na casa? Tá certo. Tá bom, então. Obrigada também. Eu gostaria de fazer algumas considerações finais? Não? Não? Então a gente agradece a presença de todos vocês, tá? E damos por encerrada a presente audiência pública e desejamos a todos uma boa noite e um bom retorno aos seus lares. Boa noite, obrigado.